Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sou o pastor Laércio Oliveira, da Assembleia de Deus de Brasília. Servimos a Deus aqui na sede do Setor 4, no Gama, Distrito Federal. E hoje estamos aqui para mais uma pré-aula. Desta feita estaremos estudando a lição de número 3 de adultos da CPAD, cujo tema é a conversão de Saulo de Tarso. E nesta lição aqui nós estaremos abordando como foi o chamado e a conversão do apóstolo Paulo a Cristo. O texto áureo está em Atos capítulo 9, os versículos 3 e 4, que nos diz assim a palavra de Deus. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe que o professor estará fazendo na sala de aula com os alunos, ela se encontra em Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 9. Pois bem, aqui na introdução nós temos a respeito da conversão do apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso no hebraico, e na introdução vai trazer a respeito de como que se deu esse evento. Foi um ato soberano de Deus, mas que Paulo não foi desobediente à visão e à chamada que o próprio Jesus lhe fez. Então isso já é muito importante aqui de ser abordado no início da lição, que Paulo não foi desobediente à visão que recebeu de Jesus Cristo. O primeiro tópico diz a conversão de Saulo de Saulo, um ato da graça de Deus. Primeiro subtópico, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Irmãos, a conversão do apóstolo Paulo, ela é tratada em 3 episódios do livro de Atos. Primeiro episódio, Atos capítulo 9. Segundo episódio, o próprio Paulo declara em Atos capítulo 22. E o terceiro episódio em Atos, capítulo 26. Por 3 vezes é declarada a visão que Paulo recebe da parte de Cristo. Os irmãos lembram das lições anteriores, nas pré-aulas, que nós tratamos quando Paulo ele ia para Tarso, né? Ele ia, aliás, do caminho de Damasco, e ali uma grande luz o cercou ao meio-dia, e aquela luz foi tão forte ao ponto de derrubá-lo no chão e deixá-lo cego. A Bíblia não diz se ele estava a pé de cavalo, mas a Bíblia diz que ele cai por terra. Alguns comentaristas até chegam a dizer que Paulo estava montado em um jumento, porque para viagens mais longas não era usado cavalo, era usado jumentos e camelos. Mas a Bíblia não menciona se ele estava a pé de cavalo ou de jumento. A Bíblia apenas relata que ele caiu por terra. E o resplendor da luz de Jesus, ao meio-dia, foi tão forte que o sol obscureceu e a própria luz de Cristo cega Saulo de Tarso, né? E na introdução é falado também a respeito da conversão de Paulo. E no final desta lição vai ser tratado sobre a cegueira carnal e a nova visão espiritual que o apóstolo Paulo recebe, né, quando ele se converte a Cristo. Quando Saulo de Tarso se converte a Cristo. Então, o primeiro subtópico, né, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Então, no caminho de Damasco, ele vê essa luz muito forte aí, né? Meio-dia, uma luz que fora mais forte que o sol. E os irmãos também vão observar que meio-dia era o horário do almoço. A fúria de Saulo de perseguir a igreja e os cristãos era tanta que ele nem parava para almoçar, ele nem descansava, ele era incansável combatendo e respirando ameaças como uma fera selvagem que sobrevoa sobre a sua presa para lhe destroçar os ossos e aniquilar a vida. Esse era o sentimento que Saulo de Tarso tinha pelos cristãos, né? Ao ponto de perseguir os cristãos, a sua religião e o próprio caminho que é o Senhor Jesus. Por isso que quando Jesus aparece para Saulo, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que
me persegues. Então, quando estão perseguindo a igreja, estão perseguindo o próprio Jesus, tá bom? E os irmãos conhecem muito bem o ato soberano. Saulo, ele foi convertido naquele dia. 3 dias que ele fica cego, 3 dias ele fica em jejum. E ele já começa orando. Quando os irmãos observam o capítulo 9, Jesus vai falar com Ananias, dizendo: Ananias, vai até a rua chamada direita, porque lá Saulo está orando. Então ele de fato já estava se convertendo de verdade. Porque o crente que é convertido, ele tem prazer de orar e de falar sempre com Jesus. Toda hora a sua mente está ligada, frutífera, falando com Cristo. E ele também separa períodos no seu dia para ter um devocional, a só com Deus, para se prostrar nos pés do Senhor e dedicar a Deus um período em oração. Então é exatamente isso. O pregador inglês John Wesley, ele diz que a convenção tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Então, o primeiro passo para ser salvo é se converter. E aí, dentro do âmbito da convenção, nós temos o arrependimento, a regeneração. Tudo isso aí está imbuído dentro do âmbito da convenção. Então, o primeiro fato para converter-se é se arrepender. Os irmãos lembram daquela passagem de Lucas 22, versículo 31 e 32? Jesus ele diz para Pedro assim: Simão, Satanás pediu para vos peneirar como peneira o trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. E quando tu te converteres, fortalece a teus irmãos. Olha só, irmão, Pedro estava do lado de Jesus, mas ainda não era convertido. Então isso pode estar acontecendo, inclusive nos dias de hoje. Pessoas que estão na igreja, mas não são convertidas, estão perto de Jesus, mas não são convertidas, ouvem os sermões de Jesus, porque a Bíblia diz que Judas ouviu todas as pregações de Jesus, todos os sermões de Jesus, e mesmo assim ele não se converte de verdade. Ele é 3 anos no ministério de Cristo, ele é ladrão e por último ele trai. Então não é convertido. O convertido, ele dá fruto. E Saulo aqui, ele se converte de verdade. Por quê? Porque já estava 3 dias jejuando e ele também estava orando. Então esse é o princípio da conversão. Quer dizer, quando ele estava orando, ele já estava arrependido de ter causado mal à igreja do Senhor, de ter autorizado a execução e morte de Estevão. E ele estava arrependido de estar perseguindo o próprio Jesus. Então, o primeiro sintoma da conversão é o arrependimento, tá bom? Então, é exatamente isso. Por isso que quando João Batista ele estava batizando no Rio Jordão, a pregação dele era arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Então é muito forte isso daqui, né, irmão? Nós estamos vivendo um período crítico na igreja brasileira em que quase não se fala mais sobre arrependimento. Se fala muito no sucesso material, sucesso financeiro, mas quase que não se trata mais sobre o arrependimento. E o arrependimento, ele é necessário para que tenhamos uma vida santa e, de fato, convertida a Cristo. A palavra conversão no original, ela faz uma alusão de alguém que está nadando contra a correnteza. A correnteza está para um lado e a pessoa está nadando para outro. Por isso que é tão difícil servir a Deus. Por isso que é tão complicado seguir a Jesus, porque nós que estamos convertidos estamos nadando contra a correnteza. Por isso que o convertido ele passa mais luta do que o que não é convertido. O convertido ele é mais perseguido do que o que não é convertido, porque o que não é convertido, a correnteza está levando ele. Ele até diz: deixa a vida me levar. E ele está sendo levado para o inferno, para o abismo. Tá bom? Então, no primeiro subtópico, trata sobre a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Essa experiência aqui quer dizer dele ter encontrado o Senhor Jesus, dele ter visto Jesus e cair cego,
né, de tanto resplendor de glória. O segundo subtópico aqui diz a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Isso aqui é muito importante, irmão, por quê? Porque vai tratar sobre uma das ramificações da soteriologia. A soteriologia é a doutrina teológica que estuda a salvação. Geralmente, na teologia sistemática, a soteriologia é a primeira matéria a ser estudada. Então, assim, a conversão, ela é um ramo da soteriologia. E aí vem a adoção, regeneração, eleição, predestinação. Tudo isso aí está imbuído dentro do âmbito da soteriologia. E o tema do subtópico aqui de número 2, tá? A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. E aí nós pregadores, quando estamos pregando sobre Paulo nos púlpitos, temos o costume de dizer que não foi Saulo que aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou Saulo. E isso é verdade, porém deve ser bem explicado. Não é que Jesus salvou quem não queria ser salvo, como defende a doutrina da predestinação fatalista seguido pelos calvinistas. Não. O que acontece aqui é que Cristo se revela e o próprio Paulo afirma que não foi desobediente à visão que recebeu. Cristo se manifesta com a sua graça e Saulo responde o chamado divino. Então, assim, Jesus aparece, mas Saulo tem a escolha de seguir ou não ao Senhor. Isso é bem importante de ser frisado. Deus não salva quem não quer ser salvo. Porque a teologia fatalista, da predestinação fatalista, defendida pelos calvinistas, diz que a salvação é um ato soberano de Deus, em que ele escolhe e pronto, não interessa, o ser humano não faz nada, porque está morto em pecado e morto não faz nada, então eles dizem isso. Só que a única coisa que o ser humano faz para ser salvo é crer. Romanos 10:9 está escrito, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, a única coisa que o ser humano faz para ser salvo é crer. E o crer aqui não é acreditar, mas responder ao chamado da graça. É servir a Jesus e entregar a ele a sua vida. Os irmãos lembram daquele episódio de Atos 16:31? Lá em Filipos, né, quando tem um terremoto, Paulo e Silas louvando e cantando, o carcereiro que ia se matar, ele pergunta para Paulo, olha, e para Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? Se Paulo fosse calvinista, ele dizia, não precisa fazer nada não, se você tiver entre o eleito, você vai ser salvo, se não tiver, boa sorte. Mas não, o que Paulo fala para ele? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a única coisa que o ser humano faz para ser salvo é crer. Todo o restante, a obra redentora, Jesus já fez na cruz. Então nós da Assembleia de Deus, nós adotamos na soteriologia a visão arminiana, que acredita na graça de Deus e na vontade humana. Nós não acreditamos no maniqueísmo calvinista que Deus determina, bate o martelo e pronto. E também não pendemos para o lado aqui desprezível que o homem é que manda, governa e faz tudo. Não. Deus, com sua graça, ele se revela, mas o homem responde ou não ao chamado. Porque a Bíblia diz em Tito 2:11 que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça está aí, irmãos. Estamos na dispensação da graça. A graça está aí revelada a todos. Agora eu te pergunto, todos vão ser salvos? Não. Só será salvo aqueles que responderem ao chamado da graça. A graça está aí revelada, mas só serão salvos aqueles que crerem, que receberem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então isso é muito importante de ser falado, que a salvação não é um ato ditatorial de Deus, né? Não é Deus que determina, pronto,
vou salvar esse tanto e esse tanto aqui vai para o inferno e já está tudo certo. Não. É um ato que Deus ele manifesta a sua graça e o ser humano responde ou não ao chamado. Os irmãos já viram na igreja, por exemplo, no final do culto é feito o apelo e raramente alguém vai aceitar Jesus, vai se entregar. A graça está aí, a porta da oportunidade está aberta, mas muito infelizmente rejeitam a graça de Deus. Isso é uma realidade. Então, querido professor da Escola Bíblica Dominical, discorra sobre esse assunto, afirmando a fé assembleiana que crê que Deus é soberano, mas que também crê na vontade humana. Nós cremos nesses dois extremos aqui, na soberania de Deus e no livre-arbítrio, na vontade humana. É nisso que nós cremos, louvado seja Deus. E a doutrina calvinista não compactua com a nossa regra de fé e conduta. Se os irmãos puderem adquirir a declaração de fé das Assembleias de Deus, vão verificar que a nossa soteriologia é arminiana e não calvinista. Terceiro subtópico, a graça salvadora se manifestou. Aí aqui o comentarista, o pastor Elienay, ele vai tratar sobre Efésios 2:8, que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Aí o verso de número 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí o calvinista pode dizer, mas está aqui, não vem de nós, como é que é isso? Isso daqui está tratando sobre a pessoa que quer buscar a salvação por seus próprios méritos. O nosso mérito, irmão, não nos salva. Pelos nossos méritos, nós estaríamos condenados. Nós somos salvos pela graça, porque respondemos à graça de Deus, aleluia. O Senhor nos concede essa oportunidade, esse privilégio de podermos opinar e escolher sobre a graça de Deus, aleluia. Então é exatamente isso. Se não responder à graça, você pode fazer todo o esforço que não alcançará a salvação, tá bom? Louvado seja Deus. Então nós vamos aqui para o segundo tópico da nossa lição. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Primeiro subtópico, a conversão começa no arrependimento. E aqui o comentarista ele traz o original da palavra arrependimento, que é metanoeon, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso. Na verdade é uma disposição para mudar. Isso daqui é o arrependimento. Quando você muda, a pessoa que se arrepende, mas não muda, é um arrependimento falso, porque o arrependimento ele gera mudança. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos arrependemos daquela vida de pecado que nós tínhamos e não mais voltaremos a ter aquela vida de pecado. Nós, como estamos na terra, até estamos sujeitos a falhar e a vacilar, mas não a permanecer na prática do pecado. Então, o crente salvo, arrependido, ele jamais voltará à prática do pecado. Ele terá uma vida santa em Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo subtópico, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal, louvado seja Deus, né? Uma transformação. Irmãos, a conversão, ela gera uma transformação. A pessoa não é mais quem ela era antes. Por isso que muda por dentro, seu pensamento, seu sentimento, seu temperamento, sua linguagem, tudo isso aí. E também muda por fora, né? Um crente que é convertido, ele vai mudar por fora. Ele não vai se vestir mais igual um vagabundo, um bandido, como ele se vestia antes de se converter. Ela não vai mais se vestir como uma prostituta, como ela se vestia antes de se converter. Não. Gera uma transformação, tanto por dentro, quanto por fora. E aqui a Bíblia Sagrada vai dizer que a fúria de Saulo havia lhe cegado na visão espiritual. Jesus vem com a sua luz, cega ele carnal, e depois abre-se os olhos, tanto espiritual como carnal. Então ele passa a ter outro tipo de visão. O convertido, ele vê de maneira diferente as coisas, louvado seja Deus. É exatamente isso que acontece. Terceiro subtópico do tópico 2. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Isso aqui é o que nós falamos agora há pouco, no início, que a conversão ela faz parte
da doutrina bíblica da salvação, conhecido como soteriologia, que é a doutrina que trata sobre a salvação do homem, né? Então a conversão, ela faz parte, é uma das primeiras etapas, né, da soteriologia, porque só vai ser salvo quem se converteu de verdade. Quem não é convertido não vai ser salvo. Pode até ter um cargo, a falar em línguas, pode ter um ministério, pode ter tudo, mas não vai entrar no céu, não vai ser salvo, né? E o ato de se converter, ele está entrelaçado com a regeneração, aonde se regenera, aonde nasce de novo uma nova criatura. É exatamente isso que acontece na vida do convertido. Então precisamos de fato estar convertidos a Cristo. A lição trata sobre isso. O terceiro subtópico, o terceiro tópico da nossa pré-aula aqui da lição é de número 3. As 3 faculdades interiores. Isso aqui é muito forte. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeira, faculdade intelectual. Segunda, faculdade das emoções. Terceira, faculdade da vontade. Então, assim, quando a pessoa se converte, ela tem uma mudança no seu intelecto, nas suas emoções e na sua vontade. Primeira subtópico aqui, faculdade intelectual. Ela tem uma mudança no seu psique, no seu intelecto. Ela não passa mais a ter uma mente maligna, satânica, diabólica. Ela agora vai ter uma mente como a mente de Cristo, conforme Paulo orientou a igreja de Colosso, né? Pensai nas coisas que são do alto. Então a pessoa que é convertida, ela tem a sua mente transformada, ela tem o seu intelecto mudado. E foi isso que o Senhor fez com Paulo aqui. Ao ponto, né, do apóstolo Paulo, ele tratar sobre, em Romanos 3,20, que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, né? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, quando o crente ele é convertido, ele tem o seu intelecto mudado, a sua mente, ele reconhece cada pecado. Por isso que o nosso maior juiz aqui na terra é a nossa consciência. Quando a gente peca, quando a gente vacila, imediatamente a consciência nos acusa, né? E fala, ó, você vacilou, você errou, você pecou, você desagradou a Deus, volta depressa e arrepende-te. Então é exatamente isso. A conversão, ela gera uma mudança na nossa faculdade intelectual. Segundo subtópico, faculdade nas emoções. Faculdade nas emoções. Em 2 Coríntios 7,10, né, Paulo escreve, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, assim, a conversão, ela vai tratar sobre o nosso emocional. E quantas pessoas, né, na igreja, na nossa atualidade, estão com as emoções abaladas. Mas o convertido, ele tem um tipo de emocional diferente. Ele não se deixa mais ser levado pelo momento. Ele sabe que Cristo comanda todas as coisas e que tudo está no controle do Senhor. Então a sua vida emocional, ela é diferente. A vida do convertido emocional é diferente da do não convertido. O não convertido, ele já entra logo, ele já se deprime, ele já toma logo uma medicação para a mente, para sono, para tudo. Mas o crente convertido, o seu emocional é controlado pelo Senhor. Ele não deixa o seu emocional ser o seu Senhor, mas ele deixa o Senhor controlar o seu emocional, aleluia. Então é isso que acontece com a vida emocional do convertido, aleluia. Ele muda a estratégia, ele muda a rota, ele está remando contra a correnteza sem que isso abale o seu emocional, o seu interior. Terceiro subtópico, faculdade da vontade. Meu Deus, isso aqui é muito forte, né? Faculdade da vontade. A vontade do ímpio é estar em prostituição, se embriagando, fazendo tudo que não presta. E nada acontece
porque o salário do pecado só vem depois, não vem antes. O pecado não dói. Se doesse, ninguém pecava. Se as pessoas recebessem um salário do pecado por antecipação, ninguém pecava. Então ele vai fazendo isso daí tudo e a sua vontade não é abalada. Mas o crente salvo e convertido, a sua vontade é escrava e refém de Cristo. É por isso que quando existe na oração no Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a orar e dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a Bíblia chega a enfatizar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, convertido, ele tem a sua vontade alinhada à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É que sejamos santos, que sejamos convertidos, que fujamos da aparência do mal, que resistamos a Satanás, que não venhamos a dar lugar à carne e que oremos ao Senhor para Ele nos livrar de toda e qualquer tentação. Essa é a vontade do crente salvo. E quando a conversão vem na vida do salvo, quando ele se converte a Cristo, a sua vontade automaticamente é também mudada. O ato de converter, ele tem uma origem em Deus, mas ele tem a sua proporção também pela pessoa. Deus não obriga ninguém a se converter. Nós que optamos nos converter a Jesus e a servir a Ele, a estar debaixo da vontade dEle, a estar sobre o seu senhorio. Ele reina sobre nós e nós somos servos de Cristo Jesus. Somos filhos e súditos desse grande Pai e Rei que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a conclusão nos diz assim: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com o arrependimento à fé. Na conversão, a soberania de Deus a soberania de Deus caminham de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador ao seu redimido pelo sangue de Cristo. Que Deus te abençoe. Que a cada dia possamos estar convertidos e salvos em Cristo Jesus. Eu lhe aguardo na próxima pré-aula. Devido a alguns problemas pessoais, não conseguimos colocar pré-aula antes, para os irmãos já estarem se aprofundando. Mas cá está antes da lição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.